Olá, sejam muito bem-vindos à nossa timeline. A nossa timeline que está pautada no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, na busca e investigação dos fatos. História de homens marcantes e mulheres marcantes, histórias de empreendedorismo reais e pessoas reais. E hoje nós estamos aqui no estúdio da Vale TV, em Novo Hamburgo, para apresentar a nossa timeline. De pronto, já vamos apresentar os nossos patrocinadores e os nossos parceiros comerciais, que sempre estão aqui com muito carinho, com muita gratidão. A gente tem, de desenvolver e divulgar essas marcas, Ramon Fotografia, fotos e filmagens e fotos e vídeos institucionais, posicionamento de imagem, o Ramon Belmonte e também nas redes sociais. Kelly Maldainer é quem me veste, Kelly Maldainer Oficial no Instagram, que está ali em Bento Gonçalves, As meninas sempre com muito carinho e com muita atenção, nos atendem, o público em geral, e envia para todo o Brasil também. Também nós temos a grata satisfação de apresentar a doutora Jéssica Carvalho com procedimentos, preenchimento ali de harmonização facial, também com limpeza de pele, também terapia capilar, ali em Estância Velha, tá? O endereço da doutora Jéssica Carvalho também tá ali no Instagram, E também a Jéssica atende na clínica Nubelli, aqui em Novo Hamburgo. Também nós temos a grata satisfação de falar toda semana, da estética automotiva Autoban Estética Automotiva. A Marina e o Diogo sempre com carinho, e aquele sorriso especial e aquele atendimento, mais do que especial para quem é apaixonado, por carro como todo brasileiro. E a nossa parceira, a nossa Vale TV, também no canal 14, para Novo Hamburgo, Estância Velha, Sapiranga e Campo Bom, Rodrigo Stefan sempre com carinho, e a equipe, os meninos sempre de bom grado aqui nos ajudando na Vale TV. Também no aplicativo Vale TV Play. E hoje nós estamos aqui com a grata satisfação, recebendo aqui a minha quiropraxista, minha amiga Débora Sebel, Não vou soletrar o outro porque eu já fiz aqui um treino e não deu, mas Campagnoni. Ó, não deu certo. Não deu certo, mas tudo bem, ela continua sendo, a minha favorita, minha admiração, doutora, Pelo teu trabalho, a gente não pode chorar, Não pode chorar porque é muito carinho, Essa revolução de chegar até aqui, Tem uma atenção aqui da Débora, sempre incentivando o nosso trabalho. A gente já se conhece há bastante tempo, E depois de anos, como toda a boa e a velha amizade, Até porque ser Débora é ser master, Vai embora, abandona a gente, depois volta, Se apresenta para nós. Bom, eu sou Débora Sebel Campagnoni, Eu sou quiropraxista, eu tenho formação em fisioterapia e quiropraxia. Uau! Trabalho num consultório próprio, privado, pequenininho, mas onde eu procuro dispensar toda a minha atenção aos meus pacientes, meus amigos. Uau! Ex-professora, Ex-professora, tanto do Centro Universitário Fevale, quanto da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Uau! Essa história é bem bacana. Ela disse que o estabelecimento dela é um estabelecimento pequeno. Pequeno para ela, Grande pra gente que frequenta lá, porque eu nunca vou me esquecer que eu conheci a Débora numa das minhas peripécias, Fui inventar de capinar, nunca capinei na vida. E aí deu crepe, fiquei entrevada. Isso aí. E foi feio a pegada. E cheguei até o consultório,
da Débora e tenho sempre um carinho enorme, né? Porque a Débora também ela me acompanha de todos os lados, né? E a revolução do meu corpo, ela é a grande influenciadora, né? Grande orgulho. E gratidão também. Então, ela não colocou premiação aqui, mas nós somos premiados por ter a tua vida, né? Somos premiados por ser teus amigos e ser, né, ter o orgulho de divulgar, né, a tua marca, porque realmente tu transforma as nossas vidas, né, Débora? Porque eu sempre digo, o prazer de trabalhar é esse, né? Ter a gratificação e o reconhecimento. Então, essa é a tua maior premiação. Então, receba hoje, né, aqui nos estúdios da Vale TV, a tua premiação. Muito obrigada. Que é merecedora, né? Com grande orgulho, né, do trabalho das tuas mãos e aquilo que tu provoca, né, nas pessoas e na vida das pessoas, né, que fica pautado. Então, falando em pauta, nós queremos saber aí como é que foi essa infância, né? Fala para nós aí um pouquinho. Eu sou a filha mais velha, né, do Gentil e da Regina. O Gentil ainda vivo, a Regina já não mais aqui conosco. Irmã da Corine e do Vinícius. Uau. Né? E a minha infância foi uma infância... Naquela época, antigamente, a gente dizia que as infâncias eram maravilhosas, né? Televisão 2 ou 3 horas por dia só, né? Muita brincadeira fora de casa, a gente podia brincar na rua, correr, amigos, né? Minha infância foi bastante rígida em certas formas, principalmente na busca de estudar bastante, né? Meu pai também era professor da Fevale, então ele tinha essa cobrança, né? Minha mãe, uma baita dona de casa que era mais empreendedora em casa do que dona de casa, estava sempre fazendo alguma atividade manual, Uau. muito, né? Pintura, tecido, costura, e essa veia artística, acho que eu trouxe dela. E a adolescência bastante legal, né? Estudei no famoso Escola 25 de Julho. Naquela época que o 25 de Julho era uma grande escola, era bastante concorrida para a gente poder estudar lá. Fiz prova para o Liberato, que também é uma escola técnica aqui. No segundo dia de aula eu não quis mais ir. Já se revoltou? No segundo dia de aula eu não achei muita graça, voltei para o 25, né? E meu pai ficou acho que umas 2 semanas sem conversar comigo. E daí continuei o tal do científico lá, tudo. E na cabeça do meu pai, ele sempre dizia que a parte do magistério, né, ou um curso técnico, seria assim fácil de conseguir um emprego, já teria uma colocação profissional. E eu nunca me encaixei muito nisso, sabe? Essa coisa de colocação profissional, coisa de ter um emprego, né? E eu disse para eles, não, eu não quero ser professora, não me apetece, né? Não me apetece ser professora. A minha irmã, sim, fez magistério, tudo, se formou, e eu continuei o científico. Aí ele disse, bom, agora vem a parte da universidade, vamos estudar, né? Eu estudava em casa, naquela época eu não tinha condições de fazer cursinho, né? Então eu estudava em casa, e o cursinho também era em Porto Alegre, então era bastante caro, tudo, ir para lá, tudo. Eu estudei em casa e tentei fazer veterinária. Passei na primeira parte da veterinária, não passei na segunda. Aí disse, bom, vamos estudar mais um pouco, né? Então vamos começar a trabalhar, já fazia algumas coisas. Daí ele disse assim, meu pai disse assim, mas tenta, então faz algum outro curso para te poder aproveitar as disciplinas depois, né? Mas faz aqui em Novo Hamburgo, porque eu também não tenho condições de estar pagando um apartamento. Não tenho, né? Então, vamos lá. E eu tentei o vestibular para Fevale, para fisioterapia, e passei em 4º lugar. Uau! Né? E comecei, disse, não, então tá, vou fazer isso. Continuar estudando para fazer depois veterinária e vou estudando para poder fazer as disciplinas. E eu me apaixonei pela fisioterapia. Né? Me apaixonei, não quis mais saber da veterinária, gostei, sabe? Aquela coisa de tu tá podendo
fazer com que o teu paciente melhore, né? Ajudar a aliviar o problema dele. E me formei, fisioterapia, tudo, comecei a trabalhar. Como todo fisioterapeuta, a gente começa a trabalhar em casa, né? Atender pacientes a domicílio, tudo, que é uma coisa bastante difícil e complicada. E depois eu comecei a trabalhar, fazia estágio numa clínica, depois eu fui convidada para trabalhar como fisioterapeuta nessa clínica. Essa clínica era uma das mais antigas de Novo Hamburgo, já tinha uma quantidade de pacientes muito grandes, porque nós atendíamos também paciente do SUS. E ali eu aprendi muita coisa. Foi uma escola para mim. A melhor escola. Foi a melhor escola, né? E trabalhando com pacientes de todos os tipos de patologia, de todas as necessidades de reabilitação, comecei a sentir falta de algumas coisas que a gente poderia melhorar, né? E outros serviços que a gente poderia oferecer. Então, conversando com os proprietários, tudo, a gente fez um projeto de ginástica para gestante. Uau! E depois um projeto de reabilitação desportiva, né? A clínica tinha um pátio nos fundos, eu pedi para eles colocarem pedra, areia, uma goleira, e ali então a gente tentava fazer com que, acompanhar o dia a dia do paciente que vinha para fazer uma reabilitação desportiva. A gente tinha um convênio com o pessoal que atendia os jogadores da parte inicial do Novo Hamburgo, né? Os juvenis, os mirins, e ali então a gente começou a ver a necessidade de trazer eles para o dia a dia. Tinha alguns pacientes também lesionados de vôlei, lesionados de tênis, e então a gente começou, né, eu comecei a, digamos assim, pentelhá-los para a gente conseguir fazer um espaço assim, e foi muito legal. Depois eu consegui entrar na Fevale para dar aula em 96, eu me formei em 91, em 96 eu estava dando aula na Fevale. E aí, novamente lá a gente abriu, junto com os outros colegas, também um projeto de fisioterapia direcionada à parte de reabilitação desportiva. Mas algo me faltava, Débora. Sabe, eu ficava... Inconformada com aqueles pacientes que levavam 30 dias, 40 dias, 2 meses fazendo fisioterapia sem apresentar uma reabilitação mais rápida. E eu queria uma coisa... queria correr atrás disso, né? Buscar através disso. Na clínica que eu trabalhava, tinha o primeiro quiropraxista do estado do Rio Grande do Sul, que vinha uma vez por semana, que era o Dr. Marino Schuller, que eu considero ele como meu padrinho, e conversava muito com ele, né? E me espantava, assim, a rapidez que ele fazia o atendimento e a rapidez que o paciente melhorava, né? Porque era tudo muito novo, né, Débora? Não existia quiropraxia. Né? Era um mito, né? Era um mito, né? O quiropraxista aqui no Brasil não existia, não era reconhecido. E conversando bastante com ele, ele me explicou uma série de coisas, me apresentou, né? Eu disse, bom, vou tentar ir para os Estados Unidos, vou fazer quiropraxia, vou tentar estudar de alguma forma. E quando eu estava amadurecendo esse plano, a Universidade Fevale abriu o curso de quiropraxia. Uau! Abriu um pós-graduação em quiropraxia. Aí, um pós-graduação em quiropraxia, a gente pergunta assim, pô, mas por que não abriram um curso de graduação? Não existia professores para darem aula no curso de graduação. Então, esse pós de quiropraxia foi desenvolvido em convênio com uma universidade americana, né, que é a universidade mais velha, Palmer College, que é uma das fundadoras da quiropraxia, onde nós, que nos inscrevemos, fomos fazer o curso, éramos ensinados só por professores americanos, né? Uau. Numa carga horária bem puxada. Bem extensa. Bem extensa, né? E então nós fomos preparados para sermos os futuros professores dos cursos de quiropraxia. Uau. Então, foram 21 alunos, né? Formandos, então, em quiropraxia. Foi a primeira turma de quiropraxia do Brasil e nós formamos em 2000. E é um baita desafio, né? E é um baita desafio, porque é um pioneirismo, né? Tu lidar com os narizes tortos da classe médica, né? Dizendo que é um perigo, quiropraxia, que vai te quebrar, né? A própria fisioterapia também querendo dizer que a quiropraxia é a especialidade da fisioterapia, então numa reserva de mercado. E eu posso dizer que isso não é verdade, né? Que a quiropraxia não é a especialidade da fisioterapia. Eu sou os dois, então eu posso dizer, né? Então, para mim, a quiropraxia é uma profissão diferente,
que se complementa com a fisioterapia, assim como se complementa com a educação física, como se complementa com a medicina, mas ela não é especialidade. Então são os braços, pode-se dizer assim, hoje, Débora? São profissões diferentes. Uau! E existem, né, agora já existem 5 cursos de quiropraxia, de graduação de 5 anos no Brasil. Né? Ele ainda continua sendo um mercado, mercado pequeno. Ele é um curso de graduação agora, né, o curso de graduação começou sempre com 4 anos, então os cursos de graduação aqui começou na Fevale em 2000 e na Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo também em 2000. Tempos depois abriram mais 3 universidades. Então nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Brasília, nós temos agora na Bahia e temos em Santa Catarina. Cursos de graduação, cursos que tu te gradua em fisioterapia, em quiropraxia, perdão, né? Nada a ver com a faculdade de fisioterapia, tá? Então é um curso específico. O que acontece? É um curso específico. O que acontece? Existem muitos cursos de final de semana ofertados por fisioterapeutas, tá? Que se dizem quiropraxistas, certo? Onde a pessoa passa 15 horas, 18 horas e já acha que pode sair atendendo pacientes com quiropraxia. Então é uma coisa bem espantosa. A gente tem medo por eles. E tu pode conceituar que isso pode ser uma prostituição do mercado? Porque eu acredito, né, e tenho, né, essa vivência e senti isso na pele, né? Que realmente um processo que eu sempre te dizia, né? Eu disse, não, é impossível tu fazer eu, né, ressuscitar assim na condição que eu estou. E tu acredita que muitos profissionais prostituem dessa forma uma profissão que que tem tanta excelência, assim, Débora? Infelizmente, sim. Não só na quiropraxia, né? Se tu for buscar... É dentro de qualquer nicho, né? Dentro de qualquer nicho, né? O que tá sendo mais visualizado? A quiropraxia. Então, vamos correr atrás da quiropraxia. O que está sendo mais visualizado? O Pilates. Então, vamos correr atrás do Pilates. Né? Então, se tu tem uma formação de Pilates de final de semana, às vezes... Só que isso é muito perigoso, Débora, porque tu tá lidando com vidas, tu tá lidando com gente com dor, né? E às vezes, na ânsia de querer fazer alguma coisa, tu prejudica. Então, tu tem uma falta de conhecimento. O fisioterapeuta, ele tem uma faculdade também, uma graduação de 4 anos, diferente da graduação em quiropraxia, né? Os dois podem atuar na reabilitação de um paciente em conjunto. Mas o quiropraxista não pode fazer fisioterapia, assim como o fisioterapeuta não pode fazer quiropraxia. E qual é a diferença desses dois? Desmistifica aí para nós, tipo, o que um faz e o que o outro não faz. Vamos dizer assim, o fisioterapeuta, ele trabalha na reabilitação, certo? E o que é a reabilitação? Reabilitação. Vamos falar uma coisa bem clara. O paciente chega para ti com dor. Tá? O fisioterapeuta, em primeiro lugar, tu vai no médico às vezes, né? O que o médico vai fazer? Ele vai te receitar um remédio, né? Uma medicação, e vai, de repente, te encaminhar para fisioterapia, né? Ele indica um fármaco lá. Um fármaco, né? Só que o fármaco está fazendo o quê? Ele está tratando a causa, o que te levou a ter aquilo? Não, ele está te tratando os sintomas. Dor, contratura muscular, né? O fisioterapeuta, a mesma coisa. Ele vai lá fazer exercício, vai usar aparelhos que te promovem analgesia, relaxamento. Mas o que causou, o que está te levando àquele problema, até agora tu não conseguiu resolver. A quiropraxia é um pouco diferente. Se o problema é traumatológico, né, ortopédico, de disfunção do teu corpo, e essa disfunção vem através de uma articulação seja das vértebras, uma articulação do joelho, e isso pode ser tratado liberando essa articulação, né? Voltando a tornar funcional essa articulação, eu estou tratando a causa. Né? Então, a quiropraxia trata isso aí. Tratando a causa, consequentemente, eu vou ter o quê? Alívio da dor, alívio da contratura muscular, da tensão muscular. Né? Então, o principal é essa diferença.
A quiropraxia é complementar à fisioterapia? Sim. Eu posso dar quiropraxia e dizer, olha, tu tá com uma contratura muscular muito grande, né? Então vai procurar um fisioterapeuta para relaxar tua musculatura, para usar algum aparelho de analgesia, né? Para te voltar aos exercícios normais, certo? Assim como eu posso dizer, vai procurar um educador físico, né? Vai procurar um médico, entendeu? Então, assim, a gente trabalha complementando, mas eu não posso dizer que o quiropraxista deve fazer fisioterapia, ele não pode fazer, ele não é licenciado para isso, e nem o fisioterapeuta, né? Apesar de várias leis e promulgações dizerem não, que a quiropraxia é especialidade da fisioterapia. Não é. Eu estudei os dois e sei bem a diferença dos dois. Elas se complementam. E aí o profissional, então, busca essa qualificação para ter as duas formações, para poder atuar no todo, né? Muitos fisioterapeutas se graduam também depois em quiropraxia. E isso é tão interessante, Débora, tô falando isso porque, assim, a gente, né, depois de uma certa idade, a gente quer ser gatinha capa de revista, né? Diga-se de passagem, mas... né, brincadeiras à parte, mas como dos 40 a mais, né, tem essa dificuldade de se machucar nos treinos, né? Dificuldade não, facilidade. A facilidade e, não, a dificuldade de poder sanar essa dor. Demora mais. Porque até eu brinquei, né, que tu disse assim, vem cá que eu te coloco, porque assim... A nossa musculatura, a gente não tem noção do que é a nossa musculatura, né? Como que ela resulta, porque, né, cada um no seu quadrado, né, nas suas especializações. Mas o quanto a gente é leigo nessa informação que a gente pode ter um resultado sim, né? Sim. A quiropraxia, e infelizmente no Brasil não existe uma medicina preventiva, né? Vamos dizer assim. Ela só é curativa. É muito difícil tu buscar alguém com consciência e dizer, não, eu vou prevenir para que futuramente eu tenha alguma coisa. Estamos correndo atrás. Então, sim, quando o paciente chega para a gente com algum problema, algumas disfunções, né? E ele chega e diz, eu já tive isso há uns 2, 3 anos, aí fiz isso, fiz aquilo, mas não está 100%. Né? Então, assim, às vezes a gente consegue trabalhar o paciente em que a gente retorna ele a uma condição tão boa que ele não, em primeiro lugar, ele não quer mais largar a quiro. Em segundo lugar, ele chega para ti assim, eu acho que eu tirei a minha lombar fora hoje. Porque ele acaba se conhecendo e sentindo a sensação tão boa de estar bem que ele mesmo descobre quando ele faz alguma coisa que ele causa alguma alteraçãozinha. Se autodiagnostica. Se autodiagnostica, né? A gente brinca, quiropraxista honorário, brinca com eles. Mais um quiropraxista honorário. Isso é maravilhoso, porque a gente tem essa nítida sensação, né? E por mais que a gente passe por mais tempo, o corpo da gente reconhece, né? E aqui no Brasil, né? Vamos pensar assim, a primeira turma se formou em 2000, então nós temos 23 anos de quiropraxia. Existiam os quiropraxistas anteriores, que eram só 5 no Brasil inteiro, né? 5 ou 8, porque alguns já faleceram, tudo. Então, quando surgiu a nossa turma, que a nossa turma se formou, foram mais 25, 26. O que acontece? Então, unindo esse pessoal... Né? Então agora a quiropraxia começou a ser reconhecida. A gente teve bastantes obstáculos, né? É a dor do pioneirismo, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos ela surgiu em 1895. Nossa! Então assim, já tem um caminho. As pessoas acreditam que tu precisa ter dor, tu precisa ter problema de coluna para procurar um quiropraxista. Não, a quiropraxia nos Estados Unidos ela é feita por recém-nascido. Uau! Entendeu? As crianças vão ao quiropraxista porque às vezes no próprio parto elas já apresentam algum tipo de disfunção. Aos poucos a gente está liberando, enfrentando essa situação e já existe aqui bastante quiropraxistas que trabalham com pediatria. Nossa, que assunto interessante, né? Nossa timeline... Gente, eu digo, toda semana a gente tem histórias incríveis de marcas reais, o dia a dia desses negócios, né? E como esses negócios são pautados. Mas a gente chega no final de mais uma timeline, né?
com muito carinho, nós queremos desenvolver, né, o final dessa conversa com a doutora Débora aqui, né, quiropraxista. Então, eu agradeço o carinho de vocês e já convido, né, volto a convidá-los para, né, estar com a gente na próxima semana aí, né, no finalzinho dessa história, dessa marca tão relevante aqui da doutora Débora. Um beijo no coração, obrigado demais por vocês estarem aqui. Agradeço a companhia que vocês me fazem toda sexta-feira aí no finalzinho, né? Chegando no final de semana, vocês estão sempre ligadinhos no nosso programa. E agradeço demais o carinho de vocês. Um beijo no coração e na próxima sexta-feira a gente volta com essa história, né? O finalzinho dessa história maravilhosa da doutora Débora, quiropraxista. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima sexta.